Olá, amigos. Este é mais um áudio do estudo do livro Há 2000 anos. Este é o nosso 11º áudio. No estudo em PDF, esta é a parte 4A. Começamos com um pequeno dizer de Teresa d'Ávila no livro Busca-te em mim. Alma, tens que procurar-te em mim, e a mim hás de procurar-te em ti. Iniciamos nova etapa do estudo, sondando as lições entre os capítulos de número 4, primeira e segunda parte do livro Há 2000 anos. O primeiro ponto a ser observado é a famosa poesia de Públio que Públio fez para Lívia, alma gêmea, que aparece em ambos os capítulos. No capítulo 4 da primeira parte, Públio está angustiado, nervoso, e Lívia o leva à sala onde se encontra sua harpa, passa a dedilhar os versos, cantando-os docemente, provocando em seu amado o refazimento e a elevação dos sentimentos. Na segunda parte, também no capítulo 4, a situação é diversa. Ambos estão separados, ainda sob o mesmo teto, conforme o costume da época, porém sem a sintonia e a convivência de outrora, ante as intrigas em que foram envolvidos, que veremos em momento oportuno. Não obstante o afastamento, o amor de Lívia resiste às intempéries da vida e ela dedilha a antiga canção, achando-se só. Públio, porém, ouve por detrás da porta e sente profunda emoção. Esses são os fatos, em resumo grosseiro, ante a sublime beleza de ambos os momentos. Cabe a nós outros, porém, olharmos a poesia que acompanhou e deve acompanhar a ambos até os dias de hoje, buscando o entendimento do que as palavras dizem, mas também de qual os sentimentos refletem. Começamos então reproduzindo-a na íntegra, como uma pequena observação. São 4 versos, de 4 linhas cada. Não por acaso a poesia, também nos capítulos de número 4. Será que isso significa algo? Veremos mais adiante. Vamos à poesia, abram aspas. Alma gêmea da minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és tudo o meu amor. Fecha aspas. Já no primeiro verso, uma polêmica que os acompanha há muito tempo. Existirá alma gêmea? Qual o sentido dessa expressão? Temos 2 opções. A primeira é entender que almas que estão predestinadas desde a sua criação a ficarem juntas, e a segunda, de que uma vez unidas pelos laços do amor, irão buscar-se ao longo do tempo, em auxílio mútuo, até que alcance similar evolução. Neste caso, o ponto inicial não seria a sua criação, mas o elo que os une seria a aproximação durante a jornada evolutiva e a criação de um laço tão firme e sólido que jamais se destruiria, amor eterno. Se optarmos pela primeira interpretação, entramos em campo minado, eis que estaríamos contrariando os dizeres, o que nos dizem os espíritos, na questão 298. Vamos a ela. As almas que devem unir-se estão, desde suas origens,
predestinadas a essa união, e cada um de nós tem, em alguma parte do universo, sua metade, a que fatalmente um dia se unirá? Não, respondem os espíritos. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Fecham aspas. De outra forma, porém, se optarmos pela segunda opção, entendendo que a ligação se dá em momento posterior à criação, encontraremos na doutrina espírita forte apoio e corroboração. Vejamos a questão 386 do Livro dos Espíritos. Podem dois seres que se conheceram e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro, e frequentemente, diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres que se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resultam da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Fecham aspas. Recordemos que no início do livro nos é relatado um sonho de Públio, em que ele reconhece que já convivera com Lívia em outras vidas e que nessa sua existência ela lhe assistiria como um anjo tutelar. Abram aspas. Lívia devia ser o meu anjo tutelar, nesse conselho de magistrados intangíveis, porque sua destra pairava sobre minha cabeça, como a impor-me resignação e serenidade, a fim de ouvir as sentenças supremas. Fecham aspas. Assim, parece-nos mais acertada a segunda hipótese, de espíritos que se amam profundamente e buscam auxiliar-se no caminho evolutivo. Relatam os amigos de Chico Xavier que Emmanuel, por algumas vezes, disse ao Chico que ia descansar em esferas mais elevadas, onde encontrava-se com Lívia, já em estado evolutivo muito superior. Porém, a questão não se resolve tão facilmente. Emmanuel traz considerações sobre o tema no livro O Consolador, questão 323 e seguintes, e faz uma afirmação que merece nossa atenção. No sagrado mistério da vida, cada coração possui um infinito, alma gêmea da sua, companheira divina para a viagem à gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. Nos alerta ainda que somos dos primeiros a reconhecer que em todos os textos necessitamos separar o espírito da letra. Contudo, é justo lembrar que nas primeiras páginas do Antigo Testamento, base da revelação divina, está registrado: e Deus considerou que o homem não devia ficar só. E agora? A contradição? Cada um fará sua escolha e seu julgamento, sem que isto represente uma polêmica. Quero lhes dizer, porém, que por todo o trabalho desenvolvido por Emmanuel na leitura e interpretação do Evangelho, seus dizeres merecem todo o nosso crédito e atenção. Assim sendo, ou buscamos interpretar suas palavras, como ele mesmo indica, separando o espírito da letra, ou aguardemos o tempo e as lições da vida que nos abrirão os olhos e o coração para entendermos a dimensão do que ele nos diz. Tenho para mim que esta é uma das muitas coisas que apenas quem viveu e sentiu é capaz de entender. Assim, amemos muito, imensamente, desinteressadamente,
e aos poucos alcançaremos o espírito dessas magníficas letras produzidas por este Espírito que tanto nos ensina. Ainda no livro Consolador, na questão 326, Emmanuel nos fala que o amor das almas gêmeas, em suma, é aquele que o Espírito um dia sentirá pela humanidade inteira. E na questão seguinte, fala-nos de Jesus, representando para nós, outros, a síntese do amor divino. Somos compelidos a considerar que de sua culminância espiritual enlaçou no seu coração magnânimo com a mesma dedicação à humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo. Fecham aspas. Assim, somos convidados a pensar num amor mais amplo, que a todos alcança. Este amor foi vivenciado por Jesus. Nós outros apenas damos os primeiros passos em sua direção. Não há, assim, um só ser que possa dizer-se só ou não amado, eis que Jesus a todos abraça, num acolhimento que ainda não somos capazes de alcançar, ou melhor, alguns já o são ou foram, como Lívia. Retornando ao poema, Públio coloca Lívia em patamar superior, sublime estrela caída das belezas da amplidão, e reconhece que a sua presença lhe trouxe uma nova vida. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste meu coração. A força do amor transforma a vida e o coração de Públio. Recordemos que será através do testemunho de Lívia, de sua vida cheia de resignação e paciência, que tocará a alma do senador Públio para que este estenda o amor do Cristo, a sua boa nova. Podemos ir, assim, ainda que aos poucos, compreendendo a bondade divina espelhada nestes exemplos. Ensaiamos o amor em nossos relacionamentos afetivos. Entregamos-nos ao ser amado, colocando-o em patamar altíssimo, reconhecendo que nossa vida se completa ante a sua presença, que nossa alegria só se verifica quando estamos ao seu lado. Forçoso, porém, é reconhecermos que estes são os passos inaugurais. Eis que o Pai nos convida ao amor universal. Amor este que Jesus nos veio demonstrar em vida e também em sua morte. Constatamos assim que há um caminho para as nossas almas trilharem, e é este caminho que nos salvará, nos guiará e nos conduzirá à plenitude, amar. Parece simples, e o é, mas a simplicidade nunca foi sinônimo de facilidade, ao contrário. No decorrer dos séculos, saindo da condição de simples e ignorantes, temos avançado em complexidade, trazendo ao nosso caminho, que deveria ser unicamente o amor, ingredientes que nos atrasam, nos paralisam e até nos impedem de avançar. Derivações de nossas duas chagas, o orgulho e o egoísmo. Entraves que permitimos adentrar em nossas vidas e que aos poucos somos convidados a retirar, a purificar. A poesia nos convida a pensamentos românticos. Temos no Evangelho um momento que poderia, de acordo com o costume da época, ser até confundido com um encontro amoroso. As moças da Samaria iam ao poço buscar água, e lá muitas e muitas vezes se encontravam com seus amados. Muitos casamentos foram noticiados no Velho e Novo Testamento em encontros como os que iremos relatar. Trata-se da história relatada no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus e a mulher samaritana. Jesus lhe pede água e ela estranha a atitude, eis que um judeu jamais deveria se aproximar de uma samaritana ante a rivalidade de suas tribos. Não obstante,
Jesus lhe pede água, mas o que acontece a seguir é lição amorosa, que apenas o Cristo, que nos ama como fôssemos almas gêmeas a sua, é capaz de realizar. Vejamos o versículo 9 e 10 do capítulo 4 do Evangelho de João. Assim, a mulher samaritana lhe diz: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois judeus não se associam com samaritanos. Em resposta, Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, te lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Tal qual a mulher samaritana, não conhecemos o amor, dom de Deus. Também, não obstante os 2000 anos decorridos, não conhecemos Jesus, e por isso não usufruímos de sua água viva, da qual quem bebe sente-se saciado e jamais tem sede. Mas qual seria a relação desta história narrada no Evangelho de João com a poesia de Públio? A começar, Públio também tinha sede de um amor eterno, puro. Todas as suas esperanças foram depositadas em Lívia, porém não era um amor alicerçado nos ensinos do Cristo. Como este ensina a samaritana, era-lhe desconhecido o dom de Deus, a água viva, da qual quem bebe jamais tem sede. Públio amava intensamente e de uma forma belíssima, mas era um amor condicional. E ante as primeiras dúvidas quanto à integridade de Lívia, o relacionamento é cortado, rompido, e sua alma torna a sentir-se só. Tem sede. A samaritana diz a Jesus: dá-me desta água, para que eu não tenha sede. E Jesus lhe diz: vai, chama teu varão. Ao que ela lhe responde que não tinha varão, mas teve. Outrora teve 5 varões, seriam 5 maridos. Não temos condições de explorar em profundidade o significado dos 5 varões. O que queremos abstrair deste texto é que sejam deuses, amores, ou quem quer que tenha feito parte da vida desta mulher, nenhum lhe saciou a sede. De igual forma é Públio, de igual forma somos nós. O amor de Públio existe e é verdadeiro, mas falta-lhe algo. Apenas quando ele entendeu a proposta de Jesus para o mundo e para a sua vida, foi capaz de reconhecer o amor de Lívia, ao amor que Lívia estava lhe oferecendo, e foi capaz de amá-la não mais de forma condicionada e precária, mas de forma livre. Onde estamos procurando o amor? Onde temos saciado a nossa sede? Carlos Pastorino nos ensina sobre este texto no livro Sabedoria do Evangelho, volume 2, e nos apresenta uma interpretação para os 5 maridos. Os 5 maridos que tivera referiam-se às suas ilusões, quando pensara que era seu próprio corpo, suas sensações, suas emoções, seu intelecto, seu espírito. Todos eles eram falsos, no sentido de transitórios e ilusórios. O próprio 6º marido atualmente quer levar a mergulhar no coração, poço, na busca do Cristo, esse mesmo não era legítimo, pois só a centelha divina, o eu profundo, é que pode dizer-se o verdadeiro eu, o verdadeiro Espírito. Esta água que sacia, que nos é apresentada por Jesus, vem de Deus, mas é um movimento interior, um movimento do Espírito que se reconhece filho do Pai Celestial e que, sabedor desta condição, passa a se assemelhar ao Pai, que é todo amor e bondade. Nesse sentido, nos ensina Pastorino: o Pai procura com ânsia amorosa aqueles que o amam em verdadeiro espírito, sem nenhuma interferência material, nem sensitiva, nem emocional, nem intelectual, nem mesmo espiritual religiosa. É o Espírito verdadeiro, o único que poderá unificar-se ao Cristo interno, a consciência cósmica.
a alma reconhece finalmente na voz interna do coração o verdadeiro Cristo cósmico manifestado dentro de nós, e para ela abre-se a luz sublime da compreensão. E esse Cristo que é o verdadeiro, é o caminho da verdade e da vida. Evangelho de João 14:6. Ele ensinar-nos a todas as coisas, e o Cristo interno confirma a sensação íntima da alma vigilante e amorosa. Sou eu que falo contigo, sou o Cristo de Deus. O amor que se expande do coração da alma vigilante não tem medida. Atingiu o ápice da felicidade que pode uma alma humana suportar. Encontrou o caminho definitivo, a alma gêmea da sua alma. E a união é total e absoluta por todos os séculos, liberta já de toda sede espúria. Tem tudo, a alegria e a felicidade, o amor que é Deus, permeando-lhe já agora conscientemente todas as células. Já era então a hora sétima, a perfeição total e absoluta. Nos encaminhando para o fim do estudo, retornamos ao número 4. A poesia de 4 versos, 4 estrofes, que está no capítulo 4 da primeira parte e no capítulo 4 da segunda parte, e que também nos ensina sobre as luzes do capítulo 4 do Evangelho de João. Resta-nos perguntar o que este número 4 pode nos ensinar sobre tudo o que foi dito. E em rápida pesquisa, poderemos encontrar inúmeros significados. A Cabala, a Árvore da Vida no judaísmo, Jung e muitos outros falaram da simbologia do número 4. O número 4 está relacionado com a criação, o reino físico, a terra e as 4 estações do ano, aos 4 elementos, aos 4 pontos cardeais, ao equilíbrio das forças do universo. Quem queira aprofundar-se poderá buscar mais sobre o tema. Optamos por um texto antigo, escrito em torno do ano 1500, um texto de Teresa d'Ávila, sobre as 4 formas de orar. Eis que, se saciar a sede ao movimento interior, necessitamos nos conectar com este mundo em que Deus habita, e queremos ser a oração um dos meios mais eficazes de consegui-lo. Eis alguns trechos do livro da vida de Teresa d'Ávila, ao qual recomendamos a leitura integral, em especial a partir do capítulo 11. Diz a razão por que não se ama a Deus com perfeição em breve tempo. Há de fazer conta quem principia que começar a plantar um horto em terra muito infrutífera. Com a ajuda de Deus, devemos procurar, como bons hortelãos, que cresçam estas plantas e ter cuidado de as regar para que não se percam. Parece-me, a mim, que se pode regar de 4 maneiras. Ou com tirar água do poço, que é a custa de grande trabalho. Tirar a água do poço é um movimento que a samaritana fazia, que Públio e muitos de nós ainda realizam. Teresa continua falando desta primeira água. Os que começam a ter oração, podemos dizer que são os que tiram a água do poço. É muito à sua custa, como tenho dito, porque hão de se cansar em recolher os sentidos. Como estão acostumados a andar distraídos, é forte trabalho. Continua Teresa, que tirar água, ou com nora ou alcatruzes, em que se tira com um turno. Tenho atirado assim algumas vezes, e é com menos trabalho que estouro e tira-se mais água. O segundo modo representa a quietude, isto é, um recolherem-se as potências dentro de si para gozar daquele contento com mais gosto, mas não se perdem nem ficam adormecidas. Só a vontade se ocupa
de maneira que, sem saber como, se torna cativa, dando somente consentimento para que aprenda Deus, como quem bem sabe ser presa de quem ama. As lágrimas que Deus aqui dá já são com um gozo, ainda que se sintam, não se procuram. E nessa descrição de Teresa Ávila, lembramos de Lívia, tão próxima a Jesus e a este gozo interior, dedilhando a linda poesia e a cantando suavemente. Não obstante a dor que sentia, também tinha profundo consolo, lágrimas que não se procuram. A quarta maneira de orar, como a de um rio ou um arroio em que se busca água, e com isto se rega muito melhor, pois fica mais farta a terra de água e não é preciso regar tão a miúde, e é com muito menos trabalho do hortelão. Quer aqui o Senhor ajudar o hortelão, de maneira que quase é ele, o jardineiro, quem faz tudo. É um som das potências em que nem de todo se perdem, nem entende como operam. O gosto, suavidade, deleite são sem comparação maiores do que o passado. Não me parece outra coisa senão morrer quase de todas as coisas do mundo e estar gozando de Deus. Novamente somos levados a lembrar de Lívia, que perdeu tudo: o carinho dos filhos, do esposo, da melhor amiga, e consolou-se apenas no Cristo e na esperança de dias melhores. Por fim, a última forma de conseguir-se a água. Ou com chover muito, que rega o Senhor sem trabalho nenhum nosso, e é sem comparação muito melhor que tudo que ficou dito. O Senhor me ensine palavras com que possa dizer alguma coisa sobre a quarta água. Bem preciso é o seu favor, mais ainda de que para a anterior, na qual a alma ainda sente não estar morta de tudo. E podemos assim dizer, pois embora a esteja ao mundo, tem, no entanto, como já se disse, sentidos para compreender que está na terra e sentir sua soledade, e aproveita-se do exterior para dar a entender aquilo que está sentindo, sequer ao menos por sinais. O texto de Teresa d'Ávila é sem dúvida riquíssimo, merece estudo em apartado. Coube-nos roubar-lhe pequenos trechos para demonstrar que Deus nos chama e nos quer perto dele. Como diz Pastorinho, Deus nos procura. Este movimento interior precisa ser realizado e cada um de nós o fará, hoje ou amanhã, a fim de aproximar-se do Deus Pai, saciando assim tão somente a sede que nos acompanha há tanto tempo. É com imensa gratidão que encerro este estudo, repleta de alegria e gratidão pelo aprendizado e pelas boas intuições que me revelaram tesouros, como este de Teresa d'Ávila. Um simples número pode nos levar a lugares desconhecidos e belíssimos. Assim, deixemos-nos conduzir por estes amigos benfeitores que nos amam e querem o nosso bem. Que a paz de Jesus os encontre, hoje e sempre. Abraços fraternos e até o próximo estudo.